O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus numa cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado desta saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esta já é o 6º mês que ela é considerada. Esse é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Nós estamos celebrando hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. Mas o que significa esta solenidade litúrgica? Há duas realidades que a Igreja hoje quer nos colocar dentro desse grande mistério da Anunciação do Senhor. Primeiro, a Virgem Maria, que dá o seu assentimento, ela diz o seu sim diante de um chamado de Deus. Segunda realidade que a liturgia nos orienta e nos coloca nessa celebração é a encarnação do Verbo, esse grande mistério da nossa fé. O Evangelho de hoje ele é muito conhecido a todos nós, porque na verdade o arcanjo Gabriel ele apareceu a uma donzela, uma jovem chamada Virgem Maria. E o primeiro anúncio, a primeira saudação que o anjo Gabriel fez a Maria é: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não existe anúncio mais impactante do que esse que o anjo Gabriel faz à Virgem Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Foi a grande alegria que Maria experimentou diante desse anúncio. Nós podemos aqui entender que em Maria, com Maria, nós podemos experimentar a alegria do céu, a alegria de Deus. No mundo onde nós somos colocados a todo instante em medo, em desesperança, em notícias ruins,
Hoje, o anúncio do arcanjo Gabriel precisa ecoar em nosso coração. Alegra-te. Nós temos Maria, aquela que é a nova arca da aliança, a portadora de um grande mistério. Maria é a mãe do Salvador. Maria é a mãe do Senhor. Diz o texto que no momento daquele anúncio, Maria não entendeu o que significava aquela saudação. Maria se perturbou no coração, mas aqui é um grande entendimento que a igreja quer nos deixar. Maria, ela se perturbou no coração porque não entendeu o significado daquela saudação. Mas Maria, ao contrário de nós, ela não entrou em pânico. Maria não se desesperou. Pelo contrário, ela queria entender o que Deus estava querendo para ela. Por isso o arcanjo Gabriel vai dizer para Maria: não tenhas medo, Maria, de receber aquele que é obra do Espírito Santo e será gerado no seu ventre. O que hoje esse texto do Evangelho também tem a nos ensinar? Não tenha medo, não tenhamos medo de nada, pois se nós temos o Senhor, se nós temos Maria, o que nós podemos temer? Nada. Maria não entendeu o significado, e nós, em nossa vida espiritual de oração, nós também podemos, com toda a liberdade, como filhos e filhas de Deus, de perguntar a Deus: Senhor, o que significa isso que o Senhor está me dizendo? Como que eu posso entender os teus sinais? Me faça entender. Há muitas coisas, minha gente, em nossa vida que nós não entendemos imediatamente. Por isso que é preciso, na oração, perguntar: Senhor, o que tu queres falar com isso? Quais são os sinais que o Senhor quer mostrar a nós? Como que eu posso interpretar esse acontecimento, essa provação, essa doença? Quantas pessoas que na minha caminhada ministerial me perguntam: Padre, mas por que essa doença? Padre, mas por que essa provação? Padre, mas por que toda essa injustiça? E eu sempre digo às pessoas: não pergunte por quê, mas pergunte para Deus assim: para que, Senhor? Para que essa provação? Para que essa perseguição? Para que o Senhor está permitindo essa doença? E o que o anjo Gabriel fez com Maria? Tranquilizou-a, dizendo: não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Que notícia maravilhosa, minha gente! A nossa vida, ela tem solução, ela tem salvação, porque o Verbo de Deus se encarnou através de Maria. Maria gerou o Filho de Deus. Maria perguntou ao anjo assim: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Maria estava apenas prometida em casamento a José. E segundo a tradição bíblica, naquela época, toda mulher que estava prometida em casamento a um homem já era considerada esposa. Então, se nós percebermos nas linhas gerais dos evangelhos, Maria e José sempre eram considerados o quê? Cônjuges, casados, mesmo estando prometida Maria a José. Então, ela mesmo não estando casada, mas prometida, ela questiona o anjo: mas como que vai acontecer isso? Se eu não conheço homem algum? O anjo responde para ela dizendo: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Olha que passagem mais impactante. O anjo mais uma vez se coloca diante de Maria dizendo: aquilo que vai acontecer com você é obra do Espírito Santo. Há um documento que todo católico deveria conhecer e ler, que fala sobre a devoção mariana. E aqui eu já vou te dar como tarefa.
é um documento, uma carta, uma exortação apostólica de São Paulo VI. Esse documento, ela se chama Marialis Cultus. São Paulo VI, ele promulgou esse documento para ensinar os católicos a ter uma reta devoção e amor à Virgem Maria. Então já digo para você de casa, procure no site do Vaticano esse documento e leia, porque a Igreja também nos ensina a amar a Virgem Maria, a ter uma verdadeira devoção mariana e ainda mais. Esse documento diz assim, que quando rezamos o rosário da Virgem Maria, ali está contido todo o Evangelho. Ali nós podemos conhecer o Evangelho, quando rezamos o terço, quando rezamos o rosário. Por isso que ao rezar o terço da Virgem Maria, tenhamos atenção para contemplarmos o mistério da nossa salvação. Mas para concluir essa minha reflexão, o que Maria disse diante do anúncio do anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E diz a palavra de Deus que o anjo retirou-se. Hoje, Deus está perguntando para mim, para você: você quer fazer a minha vontade? E qual é a resposta que Deus hoje está esperando de você e de mim? Que nós possamos dizer como Maria: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim, Senhor, segundo a sua palavra. Porque a grande alegria do cristão não é fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos colocou nesse mundo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós, para que sejamos filhos e filhas de Deus que fazem a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.